Olá, vamos falar aqui hoje, né, da semana 1 do PET 4 de Matemática do primeiro ano do ensino médio regular. A semana 1 se trata de uma organização de um conjunto de dados em tabelas, né. Primeiramente, nós vamos conhecer aqui, né, quais são as partes, né, a composição da tabela, né, os elementos principais aqui da tabela. A tabela, né, vai organizar os dados, né, em forma de linhas e colunas, né. E aqui, ó, na tabela nós temos aqui o título da tabela, né, que esse título vai demonstrar, né, do que se trata aquela tabela, né, um resumo do que se trata aquela tabela. O cabeçalho, né, ele vai, né, relacionar o que as colunas, né, um resumo, né, das colunas, né, que compõem aquela tabela, né. Aqui nós temos aqui, essa região aqui vai ser a coluna indicadora, né, dos dados, e a segunda coluna aqui vai ser a coluna dos dados, a coluna numérica, né. E logo após aqui a gente pode fazer um fechamento da coluna, o total, né, de dados que foram pesquisados ali em relação à tabela. E no final aqui nós temos a fonte, né? Essa fonte aqui é de onde foi extraído os dados daquela tabela, né? E o autor daquela fonte também. Então aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma tabela, né? Uma tabela tá aqui, ó, WC Veículos Limitada, né? Uma tabela de uma loja de veículos, né? Automotiva. E aqui nós temos aqui o título da tabela, que é WC Veículos Limitada. Aqui nós temos o cabeçalho dela, né, vendas no primeiro semestre de 2010. Então o cabeçalho aqui, ó, é um resumo, né, das colunas aqui, que é a unidade vendida durante o primeiro semestre, né, que vai de janeiro até junho. Então o cabeçalho é um resumo das colunas da tabela aqui, né, né, qual que é a relação da tabela aqui. Aqui o corpo da tabela, né, pega aqui toda a tabela, ou seja, pega o título, o cabeçalho, né, a coluna indicadora. E aí nós temos aqui as células, né, as células são as linhas, né, cada célula aqui, ó, cada unidade vendida aqui nós temos 20, 15, 18, 25, 17, 21, né, e cada um aqui foi colocado uma célula. Então aí nós formamos cada linha aqui, né, cada repartição aqui de uma célula. Aí que nós vamos fazer aqui um exemplo, né, para a gente explicar melhor, né, a tabela. Aqui nós temos aqui, ó, primeiro exemplo, eu fiz aqui um levantamento, né, como se eu tivesse feito um levantamento aqui, ó, de dados, né. A gente fez uma pesquisa com alunos do nono ano, né, de uma turma, né. Então aqui eu coloquei aqui, ó, a altura em metros dos alunos ou alunos e alunas, né, do nono ano do ensino fundamental. Então aí foi feita uma pesquisa em relação à estatura, né, de cada aluno. E a resposta que nós tivemos aqui, a pesquisa foi feita entre 20 alunos, né. Nós temos aqui 20 alturas, que vai de 1,50 m até 1,79 m. Aqui a tabela aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um título para essa tabela. Então, esse título aqui, ó, nós podemos colocar aqui, ó, altura. Vamos colocar aqui a altura dos estudantes. Aí, o cabeçalho aqui, o que nós vamos colocar aqui no cabeçalho? O cabeçalho, né, ele vai ser um resumo, né, do que trata as colunas, né, indicador aqui e a coluna numérica da tabela. Então, a primeira coluna aqui vai ser o que? A altura, né, a altura em metro. E a segunda coluna aqui vai ser o número de alunos. Então, o cabeçalho aqui, ó, nós podemos colocar, né, nós podemos colocar aqui, ó, altura em metros dos alunos do nono ano. Então aí, a primeira coluna aqui, nós vamos colocar aqui, ó, altura em metros,
altura em metros, em metro. E a segunda coluna aqui vai ser o número de alunos, né? Número de alunos. Então aqui, ó, a primeira linha aqui, a primeira célula aqui, está aqui, ó, de 1,30 m a 1,50 m, ou seja, são alunos que têm altura de 1,30 m até 1,50 m. A segunda célula aqui, ó, da primeira coluna, vai ser alunos que têm de 1,51 m até 1,70 m. E a terceira célula aqui seria alunos que têm de 1,71 m até 1,90 m. Então aqui, ó, olhando aqui nosso levantamento de dados, de 1,30 m até 1,50 m, nós temos aqui apenas um aluno aqui, ó. Então apenas um aluno aqui, ó, tem um aluno, então tem 1,50 m. Então aqui vai ser 1. Agora, de 1,51 m até 1,70 m, aí nós temos aqui, ó, 1,63 m, aí faz parte aqui também, ó, dessa célula, né, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui nós temos 12 alunos, né, que tem estatura de 1,51 m até 1,70 m. Agora, alunos que têm estatura acima de 1,71 m até 1,90 m, nós temos aqui, ó, um aqui, 1,72 m, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos 7 alunos aqui, ó. Total de alunos são 20, né? Somando aqui, ó, 1, 13 mais 7, 20. Então aí a fonte dessa tabela, aqui nós vamos colocar aqui, qual que é a fonte dessa tabela? Né? Os dados dessa tabela foram tirados aqui vamos colocar aqui dos alunos, vamos colocar da Escola Estadual Coronel Antônio Correia. Então vamos colocar aqui, ó, Escola Estadual Coronel Antônio Correia. Então aí seria a fonte. Aí nós podemos colocar aqui, ó, alunos. Vou colocar aqui alunos e alunas, né? Vamos colocar aqui estudantes, né? Vamos colocar aqui, ó, estudantes do 9º ano. Vou colocar aqui estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Então aí nós colocamos aqui, ó, a tabela, né? O título da tabela ficou a altura dos estudantes. Aqui o cabeçalho, né? Ele faz um resumo aqui dos dados da tabela, das duas colunas, que é a altura, né? Altura em metros alunos do 9º ano. Então aí nós temos aqui, né, o número de alunos e a respectiva altura, né? E aqui a fonte foi tirada aqui dos alunos da Escola Estadual Coronel Antônio Correia, e a pesquisa foi realizada no estudante do 9º ano do ensino fundamental. Então aqui seria, né, uma tabela, né, que relaciona aqui a altura em metros do estudante do 9º ano. Agora eu fiz um outro exemplo aqui, ó, né, vamos supor que a gente fiz uma pesquisa aqui, de acordo com o esporte preferido dos alunos, né. Eu fiz uma pesquisa aqui com 20 alunos da escola, né. Aí foi perguntado lá qual que é o esporte preferido, né, de cada um. E nós tivemos aqui 20 respostas, né? Então nós tivemos aí, ó, vôlei, natação, futebol, ciclismo. Então nós tivemos aí 4 modalidades de esportes, né? Então aí nós vamos montar a tabela também aqui, ó, né? Primeiramente, nós vamos criar um título para essa tabela, né? Qual seria o título para essa tabela? Vamos colocar aqui esporte preferido. O cabeçalho aqui, ó, vamos colocar aqui, aí nós vamos relacionar aqui esporte e número de aluno, né? Então vamos colocar aqui modalidade, vamos inventar aqui, ó, modalidade de esporte preferido, vou colocar aqui a modalidade de esporte e preferência
dos estudantes do nono ano. Então aqui seria o nosso cabeçalho, ó. Modalidade, né, vamos inventar esse cabeçalho aqui, ó, criar um cabeçalho. Então seria modalidade de esporte e preferência do estudante do nono ano. Aqui agora, na primeira coluna aqui, ó, nós vamos colocar, aqui vai ser os esportes, né, os esportes que foi dado preferência. E aqui nós vamos colocar, né, o número de alunos que escolheu aqui as modalidades de esporte, número de alunos. Então aí agora, olhando aqui os dados da tabela, né, nós temos aqui o vôlei, né, o vôlei nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, 5 estudantes responderam que preferem vôlei. Futebol aqui nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 estudantes responderam que preferem futebol. Natação nós temos aqui, ó, natação 1, 2, 3, 4, 5 estudantes responderam que gostam de natação. Agora, ciclismo, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 responderam. Aqui, natação é 5, coloquei 3, aqui é 3, ó. Então, ciclismo é 3. Nós temos aqui, ó, vôlei 5, futebol 7, natação 5, ciclismo 3. Então, somando aqui tudo aqui, ó, nós vamos ter, né, o total de alunos que foram feita a pesquisa, são 20 alunos. Agora, e a fonte aqui, ó? A fonte, nós vamos colocar aqui a fonte que nossa Escola Estadual Coronel Antônio Corrêa. E nós vamos colocar aqui, ó, também vamos colocar aqui estudantes do nono ano, né? O ensino fundamental. Então aí nós temos aí, ó, dois exemplos, né, de tabelas, né, usando aí o formato, né, colocando aí o título, o cabeçalho, as colunas, indicadores, né, numérica e as fontes, né, que foi feita aquela pesquisa. Então isso vão fazer aí para a semana 1, né, semana 1, ela é apenas a construção de tabelas, né, usando aí as regras aí, né, na atividade 1 lá é apenas uma atividade, né. Primeiramente lá você vai ter que, né, fazer lá uma tabela que ela envolve lá o sexo, né. Aqui lá fala lá que supõe que foi realizada uma pesquisa no interior de Minas Gerais, na cidade de Gupiara, para saber o sexo predominante naquela cidade. Então foi feita uma amostra lá com 25 moradores, né? E esses 25 moradores, a amostra em relação ao sexo masculino e feminino. Então vamos fazer uma tabela em que vão ter duas colunas também, né? Uma coluna relacionada ao sexo e a outra relacionada ao número de pessoas, né? Isso vamos colocar lá o título, o cabeçalho e a fonte, né, de acordo com o que está pedindo lá. Qualquer dúvida pode estar enviando para a gente aí.